Gente querida, nós vamos então para a parte 3, fechando esse nosso raciocínio, tá? Para a gente voltar amanhã. Nós paramos, basicamente, que dentro do aprendizado, nós precisamos muito entender os estilos de aprendizagem. Quais são eles? São 4, certo? As nomenclaturas vêm do inglês. Visual, Auditive, Reading e Synesthetic. Que a gente também transforma bem parecido com o português. Visual, auditivo, né? Escrita e leitura, e o sinestésico. Visual. Os estudantes com estilo de aprendizagem visual são bons com textos escritos, mas podem assimilar bem imagens, gráficos, diagramas, vídeos e outros materiais de aprendizagem desse estilo. Os estudantes visuais também têm uma tendência de desenhar o seu modo de pensamento, como uma maneira de comunicar as suas ideias, tanto a si mesmos como a dos outros. Dica importante: as aulas online ou vídeos são uma boa maneira de começar a estudar em casa. Use imagens para te ajudar a lembrar de certas ideias ou conceitos. Use mapas mentais. Podem ser uma forma intuitiva para representar um fluxo de pensamento, ou o uso de flashcards como imagem pode ser muito útil no estudo e na memorização. Aqui tem um mapa mental muito longo, né? Mas quem fez, provavelmente deve ter feito muita lembrança desse estudo que montou, certo? Mapa mental, quando você está lutando para entender ou aproximar de um tema ou objetivo, o mapa mental ajuda a organizar os pensamentos dispersos em uma forma concreta. Mapas mentais são um tipo de gráfico organizador. Ao apresentar informações visualmente, você obtém uma melhor compreensão dos assuntos que a gente acha que são complicados. Você pode criar mapas mentais para o objetivo de coaching, negócios, projetos criativos, temas escolares e outras partes, né? E muito mais. Na questão auditiva, esses estudantes aprendem melhor quando ouvem, seja uma videoaula ou quando escutam música para estudar. Esse tipo de aprendizagem deve favorecer, né, a fixação do conteúdo na sala de aula ou aprendizado através de videoaulas. Estes estudantes são geralmente mais lentos ao ler do que estudantes de outros estilos de aprendizagem. Muitas vezes preferem ouvir em vez de tomar notas. De todos os estilos, talvez seja o que mais se ajusta ao modelo tradicional de estudo de sala de aula. E para render ainda mais em seus estudos fora de sala de aula, esses alunos podem gravar as aulas para rever o conteúdo posteriormente ou complementar os estudos nos vídeos disponíveis para a internet. Uma dica também é incluir vídeos ou arquivos de voz nas suas anotações. Aprendizagem auditiva, certo? Podcast de notícias, entrevistas, a própria sala de aula e documentários. Leitura e escrita. Estes estudantes aprendem melhor lendo ou escrevendo, pois se sentem extremamente confortáveis com as informações que são apresentadas no formato textual, tais como listas, livros ou manuais. Eles costumam tomar notas palavra por palavra e aprendem melhor com os professores que incluem muita informação nas frases que pronunciam. Quando apresentados com as informações visuais, eles beneficiam transferindo as informações em texto, especialmente em listas. Além de tomar nota na aula, a quantidade de recursos online disponível para aqueles que são dispostos a ler e escrever é impressionante. Para deixar suas anotações mais interessantes, você ainda pode incluir vídeos, links, imagem e deixá-las mais completas. Sinestésicos. É um tipo de aprendizagem que exige prática e movimento. Esse tipo de estudante precisa de estímulo externo. Caso contrário, pode perder interesse. O pensamento normalmente é amplo, fazem anotações de acordo com o seu raciocínio e normalmente o que o professor diz em sala de aula. Dica: sempre que seja possível, procure organizar as informações
nem que seja de uma melhor maneira. Procure também exercitar o conhecimento. Fazer exercícios faz com que haja maior interesse pela matéria. Para estudar bem, deve-se criar um ambiente imersivo, se for possível. E a gente tem alguns quiz, né, simulados para poder fazer Enem, entre outras etapas. Temos hoje um joguinho chamado Picles, que permite fazer um quiz, chamar os alunos a responder e obter os resultados da sua avaliação em tempo real. A grande vantagem está no equipamento que o professor necessita. Um computador ou projetor com um website, um tablet ou smartphone com a aplicação do mobile, app, né? Já os alunos só precisam de um cartão de papel. Então, eles vão mostrando o cartão de papel por partes específicas e você vai, só a visualização já sabe quantos responderam certo. QR Code permite a leitura de um código de barras bidimensional que pode ser facilmente lido pelas câmeras de qualquer dispositivo. Este código é convertido em informações como texto, um endereço URL, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato, certo? Então, gente, nós conseguimos chegar a um modelo novo, certo? O aprendizado hoje tem ferramentas que nos facilitam. Ótimo. Uma vez facilitada, nós temos que voltar a entender o outro, que nós vamos precisar das pessoas, seja através do processo online ou offline. E aí, a partir desse processo novo, aplicar a melhor ferramenta que chame a atenção. Lembra? Primeira coisa é a atenção. Certo? E cada vez está mais rápido, porque a gente tem muita informação fácil. É a absorção dessa informação. Vem logo depois. Se a gente absorve o mínimo possível. Depois, o restante de tudo é distorção. A gente distorce todo esse processo de uma maneira geral. Então, vamos agora para a última parte nossa, que é essa relação. O sujeito e o objeto de aprendizagem. O grande papa para isso é o Sr. Jean Piaget, certo? Jean Piaget, ele fez uma concepção chamada piagetiana. Na verdade, deram o nome por causa do sobrenome dele. Ele fala da relação sujeito e objeto. Quem é o sujeito? Todo mundo que quer aprender. O professor também quer aprender? Claro. Ele só vai ensinar a partir do momento que ele aprendeu. Certo? Qual é o objeto? Ensino, aprendizagem. Então, ensino, aprendizagem. Dá para ser aprendizagem, ensino? Não dá. Primeiro vem a concepção total, ensino. E aí sim, a gente desmembra em aprendizado. E o sujeito? O sujeito ele pode ser o que aprende para ensinar. Então, o sujeito ele é inverso ao ensino-aprendizagem. Ele vai aprender primeiro para depois ensinar. E suas implicações para a análise de interação social. Por que você precisa de motivação? Você precisa de um motivo para te levar à ação. Certo? É muito interessante. Travou aqui. Deixa eu voltar de novo. Só abrir. A gente vai lá e volta. Qual é a relação com o Piaget, né? O Piaget, ele ficava estudando os alunos para entender qual o motivo levava eles a quererem aprender um pouquinho mais, certo? E ele entendeu que tinha que mexer com os sentimentos. Lembra que lá nós falamos sobre os sentimentos como uma mola importante da nossa memória? E ele diz que a gente é muito massacrado, ele usa muito a questão freudiana, né? Desde quando a gente está na barriga da mãe. Então, a gente tem muito mais travas, certo? Do que condições livres de aprender. Então, ele refere-se aos desejos, às nossas aspirações. Então, eu tenho que mover o aluno a ter vontade de, porque lá dentro dele já nasceu com barreiras. Então, o tempo todo que eu quiser ter um aluno que queira saber mais, eu vou ter que, né, estimulá-lo. E isso gera um comportamento, tá bom? Segundo Maslow. As pessoas costumam dizer que motivação não dura sempre. Bem,
nem efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente. Então, vamos lá. Eu dei uma aula super legal. Vocês gostaram? Eu tenho que, no outro dia, ser melhor ainda do que aquele dia que foi. Isso é cíclico, senão não vai dar certo. Então, as pessoas vão achar que a gente tá repetindo, foi bom no primeiro dia, depois não foi legal novamente. Maslow estudou as necessidades humanas, aquilo que nos falta. E ele falou, olha, primeiro começa com a necessidade de alimentação, água e abrigo, depois de defesa e proteção, que é de segurança e previdência, depois o sentimento de pertencer e amor, que é necessidade social, depois a necessidade de estima, que é autoestima e reconhecimento, para depois chegar na autorrealização. Ok. Só que ele viu, muito tempo depois, né, já não era mais vivo, e aí foram um antropólogo chamado Paco Anderil, que nós vivemos uma gangorra entre aquilo que nos falta e aquilo que a gente sonha. Então, a nossa pirâmide, ela inverte facilmente. Mesmo que eu tenha desejos fisiológicos de segurança social e estima, minha busca constante é de autorrealização. Então, se você faz o aluno sonhar, ter vontade de, certo? É fácil você inverter esse processo. Porque a gente não sente falta do conhecimento, a gente está aí na vida, mas na hora que a gente consegue inverter isso, a gente gera esse aprendizado contínuo. Nossa busca constante, né, é por autorrealização. Então, a civilização humana se aproxima do seu auge. Uma das principais características das sociedades avançadas e criativas é o fato que as pessoas acreditam na autorrealização, além de suas necessidades primárias de sobrevivência. São co-criadores expressivos e colaboradores, como seres humanos complexos. Acreditam no espírito humano e estão atentos aos seus desejos mais profundos. Então, se eu quero ir para uma sala e quero que as pessoas se movam, eu vou ter que usar de ferramentas que façam, primeiro, a memória soft, sentir prazer, sentir satisfação, certo? E, de um outro lado, fazer o sujeito estar integrado ao objeto. Como assim, cara? Fazer com que o que eu estou ensinando tenha alguma prática, alguma coisa que eu goste, alguma coisa que eu levo. Por isso eu fiz o convite a 2 professores que vocês vão amar, que a matéria é um pouco chata, né, essa matéria. Mas amanhã vocês vão ver na parte da tarde o Borges falando do tempo dele de ensinar e principalmente o que nós temos que fazer online para poder fazer isso aqui ficar diferente. E no outro dia nós vamos contar histórias, porque aí aprende atenção, né? Nós vamos entender isso na prática das mídias digitais. Então, é a nossa nova realidade sendo aplicada para a gente estimular constantemente as pessoas. É o estímulo que leva o indivíduo ao quê? A uma resposta. E a partir disso, gente, a gente condicionar essas pessoas. Ou seja, todo mundo tem uma expectativa sobre alguma coisa. Certo? Quando vocês viram lá, nossa, o Carbo vai dar uma aula de metodologia do ensino superior. Como vocês pegaram a primeira comigo e gostaram, você tinha uma expectativa. Certo? Quando é incondicionado, quando é natural, orgânico, aconteceu. Não tinha expectativas, foi lá e foi legal. Eu fui comprar um sanduíche, serve um drive-thru, e o pessoal me atendeu assim, espetacularmente. Muito rápido, muito bem feito. Nossa, foi ótimo. E aí eu não tive estímulo já com mais expectativa. Aconteceu, certo? Agora, 90% é estímulo condicionado. Eu estou preparado para isso, te preparo para isso. A sua expectativa, você chega lá, condiz ou não condiz. A aula hoje, ela é muito mais um estímulo condicionado, como tudo na nossa vida, certo? Nossa, eu preciso entender um pouquinho mais sobre o YouTube, eu preciso entender um pouquinho mais de LinkedIn. Então, quer dizer, eu vou com uma expectativa, até porque eu vi um monte de post, um monte de material. Opa, cheguei lá, foi bom ou não foi bom? Aprendi ou não aprendi? Certo? Então, Piaget falava que sujeito e objeto formam entre si uma relação mútua. É claro, o ensino, a aprendizagem, o aprendiz e o que ensina, né? Essa relação pretende conhecer o objeto. Aquele que pretende conhecer, pois o sujeito, aquele que pretende conhecer,
se relaciona com o objeto, o qual será conhecido, de tal forma a produzir o que chamamos de verdade científica ou verdade parcial. O que é o conhecimento, então? É a compreensão entre sujeito e objeto quando eu internalizo a informação. O que é isso, cara? Coloca para dentro da minha mente. E aquilo passa a ser, né, melhor entendido. Na comunicação, eu tenho signo, que é o objeto, significado, que é o objetivo, mais significante, que é o entendimento. Então, o conhecimento é quando o sujeito gerou sinergia com o objeto e teve entendimento. Ou seja, gerou o que para nós? Né? Significante, algo que significou. Olha que legal, é o conhecimento. O conhecimento científico se dá pela relação do que será pesquisado, objeto, a quem fará a pesquisa, sujeito. Certo? O objeto de estudo do Piaget e as principais contribuições. Piaget desenvolveu em suas pesquisas a teoria da construção do conhecimento, mais conhecida como epistemologia genética. Seu foco principal foi o sujeito epistemológico, o qual foi estudado como método clínico desenvolvido pelo próprio Piaget. Vamos colocar isso em palavras fáceis? Epistemologia. Nós já nascemos com alguns conhecimentos. Por quê, cara? Dom. Ninguém conseguiu descobrir o que é o dom. Certo? Existem inúmeras teorias. Para o Piaget, como ele era freudiano, ele gostava da parte de Freud, né? Ele diz que, da mesma maneira como os pais da gente colocam um monte de neurose na nossa mente a partir da nossa concepção na barriga da mãe, brigas com um casal vai jogando neurose, eles vão jogando conhecimento também. Por quê? Algumas atitudes da mãe vão me dando conhecimento na nossa mente, vão gerando signos, certo? Dentro da nossa mente. A epistemologia genética, ou concepção piagetiana, é uma teoria do conhecimento. De onde é que eu conheço as coisas? Ou buscando, né? E hoje é fácil, eu tenho um celular na mão, ou mesmo quando eu nasço, eu nascer. E de onde vem esse nascer? Genético. Nossos pais passou para a gente. É uma carga de conhecimento que foi jogada na nossa mente, também como as neuroses que a gente tem que trabalhar. Certo? E ele fala uma coisa interessante. A área das ciências humanas busca o entendimento científico da perpetuação do conhecimento, como ele surge, como se desenvolve, utilizando o método clínico. Olha, eu uso um método clínico quando eu uso a questão freudiana para terapias, certo? Então, como construir conhecimento? Como o sujeito constrói seu conhecimento? Isto é, o sujeito humano é um projeto a ser construído. O objeto é também um projeto a ser construído. Sujeito e objeto não têm existência prévia a priori. Eles se constituem mutuamente na interação. Constrói-se. O sujeito constrói seu conhecimento na interação com o meio tanto físico como social. Você já viu que tem pessoas com um grau de conhecimento muito grande que nunca foram à escola? Eles estão lá numa fazenda, numa chácara, no interior, e por ver os pais plantando, ou os familiares plantando, ele vai lá, começa a plantar, e quando vê, às vezes, ele planta até melhor do que os outros que ele viu e ele aprendeu. Certo? A partir daí, né, você constrói uma relação de sinergia. E se houver na sua mente, certo? Se houver na sua mente um ambiente propício para ele ampliar essa questão, você gera mais conhecimento. A teoria do aprendizado do Piaget, desenvolvimento cognitivo, ou seja, o que é o cognitivo? É o aprendizado contínuo. Então, o desenvolvimento do aprendizado contínuo, a aquisição do conhecimento se dá através de alguns processos, como percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. Ai, cara, eu tenho muita dificuldade de aprender outra língua. Certo? A primeira coisa que Piaget fala,
nós temos que ir para um lugar onde essa língua não tem outra maneira. Você já viu que as pessoas falam assim, eu fui lá, passei uma imersão nos Estados Unidos de 1 mês, voltei destravado. Eu fui para o meio, certo? E por atenção, associação, memória, raciocínio, eu já começo. Se eu ficar 2 meses, vou saber mais. Se eu ficar 3 meses, mais ainda. Não tem uma outra maneira. Eu estou no ambiente. Você pode ver que essas escolas mais aprimoradas de línguas, ninguém lá, você entrou lá dentro, ninguém mais fala a nossa língua nativa. Ninguém. Mesmo falando errado, eu tenho que fazer. Porque eu construo na minha mente ambiente propício para eu poder desenvolver aquele processo. Método comum, certo? Tudo que a gente fala, a gente vira um cálculo, um número. Então, o desenvolvimento cognitivo, ele gera aprendizado por assimilação e acomodação da informação na nossa mente. A memória killer, ela não me traz desprazer. Pelo contrário, ela só me traz desprazer. Eu tô no Brasil, tô louco para aprender inglês, certo? E tô com dificuldade. Primeiro, caro. Segundo, quando eu aprendo, o professor não era bom. Então, eu fui gerando uma série de ambientes desconfortáveis que fez com que a minha janela killer, né, puxasse isso tudo para o desprazer. Já no outro processo, mesmo que eu esteja com dificuldade lá, mas eu só tenho essa condição. Então, chega uma hora que minha mente se acomoda e aí eu vou começando a assimilar. Certo? Quando a pessoa não consegue assimilar determinada situação, podem ocorrer 2 processos. A mente desiste ou se modifica. Ok? Construção do conhecimento. A noção da construção do conhecimento é uma das ideias analógicas que tem mais de um significado. Então, o que é significado? Signo, código. Significado, objeto. Significante, entendimento. Eu dou aula pelo Brasil inteiro. Eu acho que não sei se eu já contei na primeira aula para vocês. Eu fui para a Bahia, para Salvador, para dar aula, e o baiano tem todo o seu dialeto, né? Então, o baiano é Salvador, não é Salvador, Opaió, né? Uma série de expressões que são, às vezes, difíceis da gente entender o que seja. E o aluno já falou assim, sua aula está pocando. Meu Senhor Jesus, o que será pocar? E fui apertando. Até que um momento chegou para mim e falou assim, o senhor nunca veio no carnaval em Salvador? Não, não vim. Então, você está fora da cordinha, Beveta passou, sepulcou, piorou mais o meu entendimento. O que já estava difícil ficou muito mais difícil. Certo? Então, eu perguntei, explica, não complica. Excelente sua aula. Pronto. Certo? Então, é a nossa forma de tentar esclarecer. Considera-se como uma construção. O ato de construir algo e como ato ou ação a terceira fase do processo da vontade. Outra ideia, outra coisa que eu fui dar aula em Porto Alegre. E eu tenho uma dinâmica que eu entrego lenços para as pessoas. E eu só tenho lenço vermelho. Aí o aluno falou assim para mim, mas nem Papai Noel lá em casa é vermelho. E eu, bobo, não entendo nada de futebol, fiquei o palhaço da história, porque eles riam da minha cara. Até que eu fui entender que era Grêmio, azul, e nada na casa dele é vermelho por causa do Internacional, que é vermelho. O time tem a cor vermelha. Certo? Então, colocar numa construção de conhecimento é facilitar o código de tal maneira que seja mais compreendido. Sabe o professor que já está difícil o negócio e ele complica mais? Já deve ter talvez uma matéria que falou, nossa, que saco, vou ter que ir lá. Porque cada dia ia piorando um pouquinho mais o entendimento. Por que se comunica, então? Certo? Para entender e para ser entendido. Então, nesse processo como um todo, nós temos que ter aí, uma possibilidade de desenvolvimento, de compreensão, de abrir a nossa mente a tentar colocar nas caixinhas certas,
pegar o quebra-cabeça de mil peças e saber colocar essas peças, mesmo que demore um pouquinho, mas eu vou achando os espaços específicos. Na evolução da comunicação, nós tivemos escrita, correios, telégrafo, telefone, computador, chat, web, rede social, mídia social, né? E nunca se teve tanta comunicação como agora. E aí, gente, evoluiu o processo de tal maneira que algumas ferramentas têm essa facilidade de transmitir naquele exato momento que eu necessito, certo? Da informação. E aí, essa informação em tempo real nos traz uma persuasão. Então, assim, eu trabalho com muitos médicos, agora nem tanto, mas eu sempre trabalhei muito com médicos, dando assessoria de marketing para eles, certo? A primeira coisa que eu falava para eles, eu falava assim, olha, sua comunicação de persuasão é a comunicação mais fácil. Porque hoje a gente tem o Google para poder analisar, você me manda fazer uma série de exames. Eu volto com os exames, enquanto você demora, eu já leio todinho os exames com a Google, o Dr. Google. Certo? Se eu quero uma segunda opinião, eu pego o Dr. Yahoo. E aí, quando você chega, para você me persuadir, você tem que falar mais fácil do que o buscador que eu procurei. E me gerar credibilidade. Então, a nossa busca quanto professor é que a gente gere um ambiente agradável, faça as pessoas aprenderem, e este aprendizado, né, pela minha comunicação, me transporte a um melhor modelo de persuasão. Ok. Quem souber fazer melhor o uso desse processo, para o quê? Terá visibilidade. E essa visibilidade me leva a um processo de liderança. Emissor, mensagem, receptor. Ou seja, nós temos que caminhar por esse processo e pode trazer ruído. Pode-se, portanto, dizer que a comunicação só pode ser considerada eficaz, eficiência, fazer, eficácia, fazer bem feito, efetividade, continuar fazendo bem feito. Então, só se pode tornar, né, eficaz se coincidir com o objetivo pretendido pelo emissor. Certo? Grandes personalidades conseguiram fazer isso por muito tempo. Madre Teresa, mesmo com a dificuldade que ela passou e tal, ela chegou hoje a santa. Era o que ela sempre pronunciava, as palavras de conforto, de amizade, de ajuda. O Walt Disney, lá no passado, sonhou com um parque temático para as famílias. Construiu inicialmente. Essa ideia dele foi tão bem passada pela comunicação que até hoje as pessoas sonham em ir em Disney. Esses dias eu achei uma coisa muito legal. Estava vendo um debate das pessoas preocupadas, né, de não poder voltar à Disney. E as pessoas que não conheciam ainda, que queriam bastante, né, perguntando quais eram atitudes que a Disney... Quer dizer, o cara criou lá no passado, já morreu, a família dele não tem nada. E esse sonho dele ainda gerou, nas gerações do futuro, uma vontade de ir lá conhecer. Pelé. Entram milhões de... Mas quem é o rei? Né? Ele já está com bastante idade, está com dificuldade de andar às vezes. Mas quem é o rei? Então, gente, a comunicação ela pode vir pela fala ou pela nossa postura e atitudes, certo? A nossa comunicação enquanto professor precisa ser mais efetiva. Ela precisa atrair as pessoas. E nisto, nós vamos ter que fazer exercícios. Falta só 10 minutinhos. Vai cair já já. Aproveitar as oportunidades para alcançar uma voz mais vibrante, clara, viva e agradável, porque já pensou? Tá falando cada vez mais baixo, vai piorando o processo. E ter entonação, certo? Criar oportunidades, que vocês vão ver com Borges, de interpretar isto. A nossa face, né? Nossas expressões pode dizer a mesma coisa de forma diferente. Adivinha quem vem para jantar? Adivinha quem vem para jantar. Aqui eu coloquei pela voz, para vocês verem, né? Mas eu poderia escrever pela minha cara, pela expressão. Então, ou seja, a mesma frase sendo trazida de formas diferentes. E a comunicação, hoje, ela tem várias ferramentas interessantes. Uma delas, que é muito importante, é a neurolinguística. Certo?
E ela dá prazo, ela dá tempo, ela dá informações, ela tem que ser mais objetiva. Nós só temos 3 minutos para vender uma ideia. Depois disso, não tem mais nada que você se assimile, você guarde. Então, gente, se eu não tenho mais nada, certo? Eu vou ter que pensar que eu preciso ser mais objetivo. Ricardo Bellino, um jovem empresário brasileiro, certo? Foi até o Donald Trump antes dele ser presidente. Chegou lá, já foi recebido pela saudação. Seguinte, você tem 3 minutos para vender a sua ideia. Ricardo Bellino usou de todas as coisas positivas que o Donald Trump queria escutar. Eu já falou do projeto dele, as partes que eram positivas. Ao término, ele falou, ok, quero escutar um pouquinho mais, então, do projeto. E aí, gente, nós temos PNL, nós temos neurolinguística e outras ferramentas que nos facilitam nessa condição de absorver e de guardar, certo? Nossa mensagem. Boas negociações, hoje a gente sabe que 7% são pelas palavras que a gente emite, 38% dessas palavras com a sua tonalidade e articulação, mais 55% pela fisiologia, gesto e postura nosso. Então, tudo aí tem um equilíbrio. 50% da conversa é conteúdo não verbal. 50% fica com o verbal, desde que a gente use articulação. Quer dizer, vamos para uma sala de aula, eu vou ter que ser meio que um ator, certo? Para poder fazer com que as pessoas percebam momentos diferentes para chamar a atenção. Não adianta a gente decorar muito. O melhor discurso do mundo pode ser aquele que a gente garanta a atenção das pessoas, certo? E pensar que gestos de mais atrapalham, gestos de menos também, ok? E aí a gente vai precisar calibrar o lobby. Primeiro, linguagem cada vez mais fácil. Quanto mais a linguagem for fácil, mais o nosso aluno vai aprender. Linguagens difíceis atrapalha, gera barreira. Então, primeiro, linguagem mais fácil. Segundo, na expressão nossa, o olhar nos dá credibilidade ou descredibilidade. Então, os olhos são a janela da alma. Certo? Você tem um olhar. Eu não consigo olhar para as pessoas. Então, você vai ter que trabalhar esse processo olhando para você mesmo no espelho e falando para você mesmo. Cara, eu quero ser a partir de amanhã professor, mas eu tenho muita vergonha de falar em público. O maior exercício de falar em público é você falando para você mesmo, olhando. É loucura? Não. É só um exercício mesmo. Nossa voz, com uma linguagem simples, com um olhar correto, né, de credibilidade, ela vem complementando. 7% é a nossa voz, mas ela também é um canal de assimilariedade da imagem, ou do som, desculpa, na nossa mente. E aí, gente, é sinestesia. É ambiente o qual eu posso propor esse processo. Né? Nosso corpo, gestos, posturas que vão sendo levados. Sem sombra de dúvida, é que o Piaget falou. Quanto mais ambientes agradáveis, mais é propício a diminuir as barreiras para o aprendizado. E aí o sorriso, ele é um dos fatores mais importantes nessa questão. Está pesado o negócio, você emite um sorriso, há uma possibilidade muito grande de melhoria, de ganhos específicos. E esse processo é um processo novo, né? Que a gente está cada vez mais ganhando espaço, a gente está aprendendo mais, se chama empatia. Capacidade de perceber e sentir o que o outro está sentindo. Perceber a situação do ponto de vista do cliente é pré-requisito para reduzir as barreiras e gerar maior entendimento. Empatia. Colocar-se na posição do outro. E a partir daí, né, entender mais o meu aluno, a fim de entender como é que ele aprende melhor definição, para eu gerar novas ideias de como ensiná-lo, colocar isso nas aulas como um pré-teste, um propósito, e testar o conhecimento dele através de alguma avaliação, seja ela aquela que eu achar melhor para essas questões. E nisso, gente, diminuir os obstáculos para o sucesso. Qual o maior obstáculo? Medo de falar em público. E o professor não tem jeito, ele vai ter que passar pelo processo de oratória. Quem gosta muito de filme, O Discurso do Rei é um filme maravilhoso, né? Ele traz para nós essa discussão importante que nós estamos fazendo agora.
do Piaget. Se eu não tiver coragem, se eu não tiver entendimento, conhecimento do que eu estou falando, essa trava ela vai ser absorvida pelo processo killer, vai me trazer desprazer constante, né? E eu vou absorvendo isso de tal maneira que eu simplesmente não consigo. Aqui o rei é gago. E ele traz um funcionário para auxiliar nessa fala dele. O gago, quando ele vai cantar, ele não gagueja, ele só quando ele está falando normalmente. Então, ele queria ver que metodologia, só quando ele tomou coragem realmente é que ele conseguiu fazer um discurso completo. Tá? Vencendo o medo para falar em público. Primeiro, conhecer o assunto. Quanto mais eu conheço, menos medo eu tenho, menos travo. Praticar e adquirir experiência. O exercício do olhar do espelho, ele diminui muito a minha barreira de medo de fazer essas questões, certo? Desenvolver o autoconhecimento. Então, quais são os meus pontos fortes e fracos? Quais as oportunidades e ameaças emergem? Por isso, eu peço muito análise SWOT para vocês já de cara. Oradores iniciais, tem 2 horas de treinamento diárias, até chegar a 5 minutos de discurso. Depois ele vai diminuindo esse processo e vai habituando. Os ouvintes, certo? Por causa de estar vendo tanta informação, o celular na mão, eles estão gravando cada vez menos a retenção, certo? Parte da gente atenção, retenção, para não fazer distorção. O que me faz memorização? A repetição contínua. Por isso as músicas chicletinhas fazem a gente lembrar por muito tempo, certo? Vamos lembrar uma chicletinha aí. Caneta azul, azul caneta. Ele fez sucesso agora na live dele. Teve mais audiência que o da Claudinha Leite. Deve ser para o povo rir, né? Nós estamos tão pressionados que a gente quer rir das besteiras que estão acontecendo, né? Proximidade. Não é? Agora só se fala de Covid-19, então está bem recente. Qualquer coisa que coloca Covid-19 na mensagem, ela vai ser lembrada, certo? Impressão. Quanto maior o impacto emocional da mensagem, mais eu vou absorver também. Simplicidade. Quanto mais o linguajar simples, quanto eu souber trazer uma palavra mais facilitadora, também haverá uma memorização mais rápida e mais fácil. Para fechar todo o nosso trabalho, só tem 1 minuto e 16, o primeiro cara que trouxe coach para o Brasil foi o Bernardinho. Ele criou um livro chamado Transformando Lágrimas em Ouro. Certo? Ou é alguma coisa assim, eu nunca lembro de cor. Transformando alguma coisa em ouro. Né? Então, ele fala uma fala muito célebre para a gente. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Então, para a gente poder ser professor, a gente vai usar da nossa comunicação verbal e não verbal. Se a gente não se preparar, a gente vai ser sempre aquele professor lembrado como... Não vai ser lembrado, né? Nem como bom, nem como ruim. É aquela equipe média. Mas se a gente trabalhar bem isso, a gente vai sempre ser lembrado pela essa afetividade, também por saber se posicionar com a nossa comunicação com o mercado. E aí teremos que ter atenção, essa atenção gerar interesse, esse interesse gerar desejo e gerar uma estimulação constante ou acordo, tá? Então, é uma junção de verbal com o visual. Ó, tô usando 2 aqui. Se eu puder colocar num ambiente